Começando o vídeo preocupada com o barulho dessa chuva, tá chovendo desde cedo, tá caindo no telhado aqui, tá dando pra ouvir bem aqui. Eu não sei se vai dar pra tirar na edição, não sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá, bora, voltei. Não voltei? Então vamos voltar, vamos voltar. Tem chuva, sem chuva, conseguimos tirar na edição ou não, vai ter vídeo novo. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do desafio que é se familiarizar com um mundo que é tão diferente do mundo onde nós crescemos. Mas antes eu quero falar, gente, que eu tô tão feliz de ter voltado e eu fiquei com o coração tão quentinho com os comentários no meu primeiro vídeo, sabe? Eu tava na dúvida sobre aquele tema, como dar valor às coisas boas. Eu tava assim, gente, será que esse é o melhor tema pro meu comeback, assim? Porque é um tema muito abstrato, né? Ao mesmo tempo, foi uma volta tão assim, de uma hora pra outra, eu já tava com saudade, mas o dia que eu resolvi gravar foi realmente sem muito planejamento, eu tava com esse tema na minha cabeça, então eu fiquei muito contente, assim, de ver que foi um tema que fez sentido para muitos de vocês. Eu li todos os comentários, pessoas falando, tô lembrando de um comentário específico de alguém falando que tem feito esse exercício também, que tem a ver com criar memórias das coisas que vive, né? E eu acho que é bem isso também. Eu quis trazer esse tema porque é algo que é muito importante para mim e que faz muita diferença no meu dia a dia. Já fez muita diferença em momentos que eu não estava muito bem, assim, pra dizer o mínimo, que eu estava bem mal, que eu estava na pior. Mas, de qualquer forma, é uma coisa, assim, que faz diferença no dia a dia também. Não é só pra quando eu estiver mal ou quando eu estive mal. É uma coisa que faz muita diferença no dia a dia. Essa questão de agarrar a alegria enquanto ela tá lá, em vez de não tomar consciência dela. De novo, eu acho que é muito frequente hoje que a gente viva sem muita consciência do que tá vivendo, do que tá vivenciando. E com isso a experiência, ela não vira uma experiência propriamente dita, né? Ela fica meio como que pálida. A gente vai passando, vai cobrindo com uma névoa, assim, as nossas experiências, a nossa vivência. Porque é um mundo muito veloz, muito distrativo e são muitas demandas, né? Então é muito frequente isso. Então o exercício de tentar agarrar a alegria enquanto ela tá lá, né? Quando ela vem, você dá conta, fala, nossa, eu estou me sentindo bem, né? Registrar assim que está se sentindo bem, perceber na hora, não depois, não no, eu era feliz, eu não sabia, e não no plano intelectual, né? Apenas, já preciso dar valor às coisas, não, mas a alegria passou. Sabe aquela coisa de sentir o vento quando ele tá lá, ou sentir o sol? Vocês assistiram Dias Perfeitos? Né? Cada vez que ele abria a porta para sair de casa, assim, ele olhava pro céu e tinha um mini êxtase, assim, um micro êxtase, assim, ele era um fechar de olhos, assim, um apertar de olhos, que dava pra ver que ele estava sentindo a alegria. Então eu acho que é disso que o vídeo fala, né? Sentir a alegria enquanto ela tá lá, agarrá-la. E isso faz muita diferença na vida, isso faz muita diferença. E faz diferença também num sentido que eu não coloquei no vídeo, que a gente vai entendendo também em que situações a gente se sente bem. Né? Nossa, todas as últimas vezes que eu falei, nossa, eu tô me sentindo bem, tô muito me sentindo bem, eram situações assim, assado, né? Eu tava sozinha, eu tava com determinada pessoa, eu tava em determinado ambiente, eu tava depois do trabalho, eu fui durante o trabalho. A gente vai tendo um repertório, assim, de alegria, né? A gente vai conectando onde, em que situação a gente tá se sentindo alegre, e aí a gente às vezes fica pensativo, né? Fica, olha só, nem tinha percebido, nem tinha me dado conta que quando acontece aquilo eu fico tão feliz, ou que quando acontece aquilo não teve nenhuma vez que eu fiquei contente, né? Não teve nenhuma vez que eu me senti bem quando aconteceu aquilo. E é lógico que isso é muito útil, né? Pra gente entender o que tem feito bem pra gente. Acabei fazendo uma recapitulação assim maior do que eu tinha planejado. Vocês gostam disso, de uma recapitulação assim? Mas me deu vontade de voltar a esse tema à luz dos comentários de vocês. Bom, mas vamos ao tema de hoje então. Esse desafio de viver num mundo que é tão diferente do mundo onde nós crescemos, que pega muito a minha geração. Eu tô com 43 anos e pessoas mais novas também. Me digam aí como que pega pra vocês isso, mas essa coisa de ser muito perceptível como o mundo de hoje, né, 2024, como o mundo de hoje é muito diferente do mundo onde nós crescemos, é muito diferente do mundo onde nós começamos assim a fazer um inventário de experiências e aprendizados, assim, sabe, naqueles anos em que as nossas experiências elas têm tanta vivacidade, né, a gente tá tão esponja, tão absorvendo tudo e tão, assim, borbulhando desejos, né, tão borbulhantes, assim, de desejos e de planos para o futuro, né, aquele mundo
em que eu fui essa Lili, né, ali pensando principalmente assim na minha infância e no final da minha infância e na minha adolescência e na minha idade como jovem adulta, aquele mundo é muito diferente do mundo de hoje. E eu acho que, bom, se você vive muito, eu acho que você sempre vai passar por isso, né? Uma pessoa de 80 anos, 90 anos, 100 anos, vou olhar pra trás e falar, putz, quando eu era criança era muito diferente. Mas eu tenho a impressão que isso acontece mais em alguns momentos históricos do que em outros. Por exemplo, a galera que pegou a luz elétrica, né? As pessoas que pegaram aí o nascimento da luz elétrica, foi uma super mudança de vida. Vocês imaginam? Uma pessoa que morava de repente tudo no escuro, pensando numa pessoa que morava na cidade, num centro urbano, então que foi muito afetado pela luz elétrica, e com isso novos negócios nasceram, novas possibilidades de passeios noturnos, assim, a coisa de controlar mais a hora que vai pra cama, né? E o nascimento de novas máquinas, de novas tecnologias, assim, é muito diferente, né? Mas pensando aqui no meu caso, o que eu peguei, e muitos de vocês que estão vendo pegaram também, é essa revolução digital. Vamos pegar, com a popularização da internet, né, e-mail e tal, que já foi uma super mudança, então galera que estava entrando no mercado de trabalho, que foi o meu caso, então pegou-se uma mudança muito grande, e aí depois ainda veio uma super mudança que foi o celular, o smartphone, né? Porque não são só ferramentas, são novos modos de viver, são novos estilos de vida, porque são tecnologias que foram aí atravessando nosso jeito de se relacionar, nosso jeito de comprar, o nosso jeito, obviamente, sempre de desejar, então, de se frustrar também por consequência, né? O nosso jeito de viver a vida, né? O nosso estar no mundo, ele mudou muito com o advento e a popularização dessas novas tecnologias, né? Então, a gente, quem é da minha geração aí, um pouco mais novo, mais velho também, claro, pegou muito isso de você viver um tempo um pouco mais lento, né? Por exemplo, outro dia a gente estava conversando aqui em casa, como essa coisa de estar sempre disponível para o trabalho, essa disponibilidade, o WhatsApp acaba sendo uma reunião infinita, né? Isso não era assim quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Essa coisa de estar sempre disponível. É claro que não é uma coisa que aí faz parte de todas as ocupações, eu acho que ainda tem ocupações e que o seu dia acaba quando você chega em casa, né? Mas muitas ocupações, né, foram assim, ganharam um ritmo mais acelerado e um maior número de demandas também por causa disso, né? Do escritório na palma da mão, e não só escritório, né, os encontros amorosos, os aplicativos amorosos, e as compras, essa coisa de fazer compra por aplicativo, tanta coisa. Todo mundo, assim, tendo a sua opinião e podendo mostrar a sua opinião, a gente vê nas redes sociais, de novo, né, às vezes eu penso quando eu era mais nova, como é que eu vou explicar redes sociais, como é que eu explicaria redes sociais pra Lili de 15 anos, porque é uma coisa que parece tão legal, e tem um lado tão legal, mas ao mesmo tempo, como explicar que isso hoje interfere até na política, né? Aliás, para aquela Lili de 14 anos, o brasileiro era um povo que não se interessava por política. Eu acho que política era um papo muito cabeça, e pra gente que era muito... para pessoas que gostavam de um pensamento mais complexo, assim, porque política é muito complexo. E hoje é fla-flu, né? As pessoas defendem as suas opiniões políticas com muita paixão. Eu tava vendo essa semana que rolaram as eleições na França, eu tava vendo no comentário, porque infelizmente eu tenho esse hábito de olhar demais, às vezes, comentários em posts, eu tava vendo um comentário, uma mina falando, nossa, a galera aqui no trabalho chorou porque a esquerda ganhou, teve gente que não conseguiu entregar o trabalho porque tava chorando, perdeu o prazo. Então quer dizer, a pessoa que era em Curitiba, que ela tava falando, pessoa de Curitiba, chorando porque a eleição na França, quem ganhou foi a esquerda, que ela queria que ganhasse a ultradireita, e aí, sabe, ela chorou, não conseguiu entregar o trabalho, pessoas choraram no plural, quer dizer, né, é muito diferente. Nossa, quando eu era pequena, a política era uma coisa lá longe, sabe, lá longe. E essa coisa também do tempo, eu sempre conto que eu tinha um namorado, gente, eu falo assim, eu tinha um namorado, mas ele era tudo pra mim, tudo na época. Eu tinha 14 anos.
E aí, teve um dia que ele viajou pra praia, a gente tinha acabado de começar a namorar. Na verdade, a gente não usava a palavra namoro ainda, mas sabe quando tá tudo encaminhando, assim? Você tá vendo que vai virar namoro. Mas era meu primeiro namoro. Mas a gente tava assim, se falando pelo telefone todos os dias, a gente já tinha ficado, sei lá, 4, 5, 6 vezes, a gente já tinha entregado cartão de Natal pro outro, sabe? No Natal, e a gente tava assim, muito apaixonado. E aí, o que acontece? Ele viajou pra praia com a família dele. Isso depois do Natal, depois a gente ter trocado os cartões e tal, viajou pra praia. E aí ele falou, eu te ligo. Aí eu falei, tá bom. Aí ele viajou pra praia. Gente, ele demorou, sei lá, 5 dias pra me ligar. Porque ele foi pra praia, era uma praia do Espírito Santo. Uma praia pequenininha, não tinha telefone público lá, tinha tipo, sabe aquelas centrais assim, sei lá, tipo um cybercafé, nem lembro como é que chama isso. Você tem que, ele tinha que ir lá, que era uns 20, 25 minutos de caminhada, ele tinha que ter dinheiro, a mãe dele tinha que ter dado dinheiro pra ele ir lá, e aí ele tinha que esperar na fila, e ele era um menino de 14 anos, ele tinha que cumprir a agenda lá familiar dele, ficar com os parentes dele, então não dava pra ir, enfim, demorou 5 dias. E nesses 5 dias, assim, eu morri de saudade, né? Mas assim, tava certo pra mim, que a gente tava bem, que tava tudo bem. Eu não pensava, eu não tinha um ataque de ansiedade pensando que ele tinha morrido. Eu não tinha um ataque de ansiedade pensando que a gente tinha terminado, que ele tinha encontrado outra pessoa que não tava mais gostando de mim. Não! Ele não tinha conseguido me ligar. Pronto. E aí quando o telefone tocou, e tem essa, uma vez ele me ligou e eu não tava em casa. Telefone fixo, né? Então eu não tava em casa. E aí eu só descobri isso porque quando ele me ligou e eu tava em casa, eu falei, que saudade, né? Finalmente, você me ligou. Aí ele falou, nossa, eu tentei te ligar ontem, mas não tinha ninguém, né? Ninguém atendeu. E assim, nos 3 primeiros dias eu não sabia onde fazer a ligação, porque não tinha orelhão aqui, não tinha telefone público, aí eu tive que arranjar. Minha mãe falou, não, espera um pouco, por que precisa ser de sangria desatada pra ligar? Enfim, só consegui vi hoje e tal, não sei o que, peguei uma fila, fiquei mais de 1 hora na fila. E assim, tudo bem. Aí depois desse dia ele ficou um tempão na praia, né? Ele ficou, sei lá, uns 25 dias, que também é um assunto, porque como as férias foram encolhendo cada vez mais, né? Na minha newsletter, quem aí assina a minha newsletter deve ter lido outro dia um texto que eu escrevi, que eu postei lá, que é sobre férias. Tirei férias, que maravilha, de quanto tempo? De 2 horas, tirei férias de 2 horas, porque as férias foram encolhendo, né? Então eu tirei 4 dias de férias, hoje se tira muito, né? 4 dias de férias, 5 dias de férias, eu vejo direto isso. E, nossa, quando eu comecei a trabalhar, o pessoal tirava férias, nossa, lá na Capricho, né, onde eu trabalhei por um tempão, né, tempasso, na verdade, a gente vai pegando outra perspectiva. Era muito normal tirar férias de 1 mês, na verdade era o mais comum, quase todo mundo tirava uma férias de 1 mês, e teve uma vez que a chefona da chefona, assim, tirou férias de 2 meses, então imagina. Só que é 2 meses mesmo, 2 meses off, porque hoje a galera tira férias, e o que acontece, dependendo da profissão, a pessoa fica no WhatsApp, só demora um pouco mais pra responder, mas e não marca reunião, mas se acontecer uma coisa importante, a pessoa tá lá acompanhando e tal, não sei o que. Então essa disponibilidade eterna, enfim, que em algumas carreiras mais do que outras, ela é fundamental para a empregabilidade, né? Quer dizer, é regra do jogo, a pessoa tem que ser assim. E aí isso trouxe um monte de problemas, né? E também trouxe outras necessidades muito prementes, eu acho. Tipo, no meu caso, eu sou uma pessoa bem ligada, assim, né? De fazer muita coisa, enfim. Mas pra mim é fundamental ter pausas ao longo do meu dia, sabe? É como eu lido com excesso, assim, de caos, né? Porque também eu sou autônoma há tanto tempo que, mesmo antes de virar modinha, o escritório no WhatsApp, os meus horários já eram meio caóticos, porque assim, dava vontade de trabalhar domingo, eu trabalhava no domingo. Não ia deixar de escrever, por exemplo, o meu livro, porque é domingo. Mas em compensação, 2 horas da tarde, uma segunda-feira, eu posso ver o seriado, né? Sabe aquela pessoa que é autônoma e vai ao cinema às 5 da tarde? Eu sou assim. Então, enfim, mudei totalmente de assunto. Voltando para o meu antigo amor, esse futuro marido, né? Esse futuro marido. Não passava pela minha cabeça que tudo ia acabar, sabe? Ou enfim, simplesmente o tempo era mais lento, né? E aí depois ele passou mais tempo na praia, né? Foi essas férias zonas, como eu tava falando. E ao longo aí eu saí pro Réveillon com umas amigas e tal. E aí a gente falou muito pouco. Eu lembro que eu tentei dar boa noite, tentei dar Feliz Ano Novo pra ele, mas a fila tava muito grande do orelhão, porque um monte de gente tava dando, então eu não consegui. Só que aí no outro dia, acho que 2 da manhã, eu liguei pra casa da tia dele.
Ai, sei lá, porque não tinha... Depois a gente viu que tinha uma pessoa ali que é hospedada perto da casa deles que tinha telefone, enfim. Aí eu consegui ligar, mas assim, tudo muito demorado. E de novo, era um ritmo que parecia mais conectado ao nosso ritmo natural de espera, né? Hoje eu acho que é muito comum, a pessoa tem um crush assim, ele responde, aí você responde, aí a pessoa responde, se sumir, putz, será que tá afim de mim ainda? Será que não tá? O que aconteceu, né? Já dá uma ansiedade, porque é um ritmo muito antinatural. É um ritmo que realmente é muito corrido. E aí a pessoa que fica ansiosa, ai, será que ainda tá afim de mim e tal? Não é porque a pessoa é boba, é porque o ritmo tá assim mesmo, né? Tá balhoado, tá acelerado. Então, quer dizer, se bobear, realmente a pessoa fica afim de outra pessoa, né? Porque as coisas às vezes mudam rápido, não significa que não tenham alguns... Enfim, não significa que seja tudo assim, que a gente esteja sem lugar para confiar ou vínculos verdadeiros. Não sou pessimista de jeito nenhum nesse sentido. Acho que super dá para cultivar vínculos verdadeiros. É uma modernidade cremosa, né? Que não seja tão líquida, né? E que, enfim, o sólido exista quando faz sentido, não só por regra, né, ou assim, por não poder ser de outro jeito, né, mas enfim, a gente precisa ficar lidando aí com essa aceleração o tempo todo. Isso para dizer só uma coisa dessa revolução digital, né, porque, como eu estava dizendo, ela perpassa aí o nosso jeito de viver. Então, o que eu acho muito louco hoje, também, essa relação que as pessoas foram, eu digo as pessoas, obviamente eu tô colocando a maioria, né, ou muitas pessoas, enfim, generalizando, mas como ficou mais comum hoje no ethos, né, no jeito de viver, porque o ethos muda com o tempo, né, de uma sociedade, de um povo. Então como ficou mais comum também essa relação um pouco abstrata com o corpo, né, do tipo, o meu corpo é um incômodo, não é assim, não é por onde eu sinto a vida e por onde eu vivo, né, através do corpo, eu tenho um corpo, eu sou um corpo, eu vivo com o meu corpo. Não, o corpo é um incômodo, você tá trabalhando, ai que saco, tô com vontade de ir ao banheiro, ai saco, ai droga, deu sede, né, e minha garrafinha tá vazia. Tanta demanda, tanta coisa, foi ficando tão cheio, né, o dia, que às vezes o corpo parece que é um obstáculo, e isso é horrível, isso é uma coisa que realmente me deixa triste, assim. Eu procuro viver muito conectada com o meu corpo. Eu tenho um livro, não sei se vocês sabem, quer dizer, alguns de vocês devem saber, né, que é o Amor Próprio, Amor pelo Mundo, e tem práticas. Meu livro é um livro de práticas de conexão com o corpo, porque assim, de novo, não tô culpando as pessoas, nossa, que tolo você que se desconectou do seu corpo, não. É o nosso tempo que faz isso com a gente, né? Nosso tempo que eu digo, né? Nosso jeito de viver, a mentalidade de hoje, o modo como as coisas vão acontecendo, o modo como a sociedade foi e está se organizando e tem se organizado a partir dessa explosão de tecnologias digitais que são muito antinaturais, né? Claro, né? Elas têm um ritmo muito antinatural, que acabam gerando expectativas também, muitas vezes, muito antinaturais. Expectativas que não combinam, assim, por exemplo, com o ciclo de sei lá, de um limoeiro, sabe? Tá aqui na minha frente, né? Um limoeiro, uma macieira, uma gravidez, né? Ou mesmo o surgimento e o crescimento, o desenvolvimento de um sentimento mais profundo, né, de um vínculo, uma construção mais profunda, porque são coisas que demandam tempo, né? Uma vez eu tava comentando com uma amiga minha, sabe quando você chega numa festa e aí você conhece alguém e aí você fala, ai, que legal, aí a pessoa, ai, nossa, você é tão querida, amei e tal. E aí parece que todo mundo tá acolhedor, que as pessoas estão se amando muito, quando na verdade tá mais por uma simulação de intimidade, parece, né? Porque a intimidade, ela é construída, ela é uma coisa que... É lógico que com algumas pessoas essa construção pode ser muito macia, né? Ela pode ser muito fluida, assim, correr muito visceralmente, naturalmente e tal. Com outras pessoas é mais truncada, com outras pessoas ela nunca ocorre de fato, tem sempre um estranhamento, né? Mas de qualquer forma é uma coisa que requer algum tempo, né? Você pode gostar de uma pessoa de cara, isso sim, mas assim, pra você ter intimidade com aquela pessoa, aquilo requer alguma experiência conjunta, né? Algum repertório conjunto ali de vivência. Não é agora, te conheci, sabe, no aplicativo, nossa, amei. Aí conheci, deu tão certo, agora, nossa, a pessoa dormiu lá em casa hoje, amanhã, aí eu tive uma dor de cabeça, fui pro hospital, ela me levou no hospital, aí a gente já fez compras no supermercado juntos, né? 7 dias de relacionamento, fazendo compras no supermercado, tudo, né?
E assim, não é que eu seja contra, pelo amor. Inclusive conheci meu marido por aplicativo, inclusive estou aqui com vocês, né? Tendo um canal no YouTube, que é muito louco, se eu pensar na Lili, assim, de 14 anos, Lili, aí você vai ligar uma câmera e você vai falar, e você vai ter um canal, né? E aí você vai, tipo, é muito mágico essa pluralidade de vozes que foi possibilitada pelas tecnologias, pelas novas tecnologias digitais, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo tem lado A e lado B, né? Ao mesmo tempo, é uma coisa que às vezes assusta, às vezes muda demais a expectativa em relação ao tempo das coisas, né? A gente fica muito apressado, muito ansioso, ou simplesmente afobado, tenso, né? E aí o que a gente vai fazendo, cada um de nós, para procurar nessa negociação com o mundo, nessa eterna negociação com o mundo, porque é sempre uma negociação, né? Do momento que a gente vive até o momento que a gente morre, nunca é um encaixe perfeito, né? O mundo não é sob medida pra gente, a vida não é sob medida pra gente, a sociedade não é sob medida pra gente. A gente vai fazendo umas negociações, né, com o mundo. Então, como são as negociações que a gente faz hoje pra conseguir cultivar um estado de espírito sustentável, né? Em meio a tantas tecnologias que nos ditam o tempo todo um ritmo que é muito diferente do nosso natural, e não só do nosso natural, mas do nosso aprendido, mas o nosso aprendido há muito tempo, né? Voltando, né, para quando a gente, pro mundo como era, tal como era, como quando a gente cresceu, quando a gente fez aí as nossas primeiras, os nossos aprendizados, nossos primeiros aprendizados, nossa visão de mundo sendo moldada, né? Naquele tempo o mundo era de um jeito e agora é de outro. Então, que negociações a gente tem feito para conseguir se sentir mais ou menos confortável, né? Nesse novo mundo. Que realmente, outro dia alguém estava falando, eu achei que fez muito sentido o termo, não lembro quem que falou, Terra 2, é uma Terra 2, né? A segunda Terra, teve aquela Terra e agora Terra 2, que as pessoas também, coisas boas, né? Claro, também, as pessoas hoje têm uma noção muito melhor do rombo ambiental, né, de como é grande o impacto que o ser humano faz na natureza, no meio ambiente, como o planeta é finito, né? Se a gente lê textos de 40 anos atrás, era uma coisa muito nichada, né? Greenpeace e tal, né? Associações, não lembro de quando é o Greenpeace, mas de qualquer forma eram discussões muito nichadas, né? Que agora entraram no mainstream. Essa coisa as críticas ao capitalismo, por exemplo, era uma coisa muito também nichada, agora já virou muito mais mainstream, que também, esse é outro assunto, eu quero até trazer depois aqui, é outro assunto, porque eu não acho que o fato da pessoa criticar-se o capitalismo, o hipercapitalismo, quer dizer necessariamente que ela tem uma consciência crítica, porque às vezes ela só quer também, ela só tá num lado menos favorecido e fala, putz, eu quero também. E eu tendo também, a crítica some, né? O problema não é o capitalismo, o problema é eu não ter, né? O que eu quero ter, enfim, não fazer parte dessa, sei lá, não ter maior poder aquisitivo, vai. E aí, então, mas isso é outra coisa, né? Porque na crítica mainstream tem de tudo, assim, né? Mas assim, o que eu tava falando, até me perdi. Que é coisa do mundo. Vai fazer você anotar, tá vendo? É isso. Se a gente pensa que o mundo hoje, então, é muito diferente do mundo no qual nós crescemos, daquele outro mundo, daquela Terra 2, se a gente pensa isso, eu acho que é interessante, além de procurar deixar nosso estado de espírito mais sustentável, né? Pra gente, enfim, ficar bem no meio, né, desse caos, desse caldo fervilhante, né, desses tempos intensos. Além disso, eu acho que na nossa vida pessoal é muito importante a gente tomar uma decisão. Ainda mais quando você chega nos seus 40 anos, assim, que é a idade que eu tô, ou mais velho, 50 anos, né? Mas assim, uns 40, isso bateu pra mim nos 40, assim, 40, 41. Tomar uma decisão assim de, pera, tá, tudo bem, beleza, o mundo hoje é muito diferente, tá mudando cada vez mais, é importante, né? Eu ficar assim, ciente de que eu vou ter que me reinventar muitas vezes, né? Eu já tive que me reinventar muito pra chegar até aqui. Mas talvez eu ainda precise, eu não sei como é que vai continuar mudando a inteligência artificial, quais serão as novas mudanças, né, nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, assim, eu vou ter que me reinventar muito e tal, mas assim, a decisão eu quero ser uma pessoa que se atualiza, eu quero uma pessoa que esteja, eu quero ser uma pessoa eu quero ser uma pessoa conectada a este novo mundo, ou eu quero ficar lá atrás, né, me lamentando, ficar... Sabe? Lá atrás que era bom e tal, não sei. Sabe o olhar muito desencantado? Porque eu acho que talvez seja até
o mais automático nosso. Você vai se desencantando, porque quando o mundo fica muito diferente daquele mundo que vocês conheciam, eu acho que talvez o mais automático seja, não tô gostando. E de fato, hoje o que não falta é problema, né? Problema e consciência de problemas. Então, as duas coisas. Então é muito fácil cair nesse lugar de desencanto, né? Com todos os problemas de hoje e com toda a consciência que os problemas, toda a consciência desses problemas, o que por um lado é bom, mas por outro lado traz muita angústia, lógico, né? Muita preocupação e tensão. Então é alto risco da gente cair num desencanto. Então, pra mim, é muito importante tomar uma decisão de, não, apesar de tudo, apesar de não ser o mais automático, apesar de demandar mais esforço da minha parte, eu quero estar conectada, sabe? Então surge uma nova tecnologia, eu já vou ver qual é, sabe? Tem um monte de notícias, sabe? Um monte de notícias políticas que me entristecem, um monte de coisa, não, mas eu vou ler qual é, no meu ritmo, claro, não vou ficar flodando o meu espaço interno, né, com notícias que me deixam pra baixo, não é isso que eu tô dizendo. Mas pra mim, né, Lili, assim, é muito importante que eu continue conectada, porque quando você abre mão de estar conectado com o seu tempo, isso tem um efeito sobre você, né? Talvez esse seja o verdadeiro envelhecimento, né? Você tem envelhecimento físico, você tem envelhecimento da saúde, né? O seu estômago vai sentindo o tempo, o seu coração vai sentindo o tempo, o seu organismo vai sentindo o tempo, seu colágeno vai sentindo tempo, mas talvez o maior dos envelhecimentos seja esse, não o mais profundo, é quando você para. Quer saber? Esse não é mais meu mundo era aquele lá, né? Isso não quer dizer que, assim, tá conectado com o tempo, optar por continuar conectado com o tempo, sempre se atualizar, não quer dizer que a gente não vai hierarquizar. Lógico que a gente prefere algumas coisas do jeito que eram, né, e outras coisas a gente estranha, mas eu acho que significa, pelo menos pra mim, falar, não, peraí, é diferente, exige um esforço, mas é aqui que eu vivo. Então é aqui que a vida tá. Então mesmo que eu preferisse outras coisas lá no passado, o passado não existe mais, né? Existem os efeitos do passado que estão aqui no presente, mas aquele passado, do jeito que foi, aquilo acabou. E essa aceitação eu acho que é muito importante para quem decide continuar conectado. E o preço, eu acho, de você não ficar conectado com o seu tempo, é realmente se sentir menos vivo e você fica mais apartado mesmo, né? Aí é um jeito triste, eu acho. É um envelhecimento num sentido muito triste. Tem envelhecimento num sentido muito bom também, né? Sabedoria e tudo mais. Mas é um envelhecimento triste quando você resolve que, não, já acabei, já deu, né? Bati no expediente, acabou, né? Lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, acabou. Porque você continua vivo. E aí pra gente tá em contato com essa vida, a vida é do jeito que ela tá agora, né? Nesses termos, digamos assim, né? Com todos os ônus e os bônus de se viver hoje. Então, eu tenho essa decisão muito nítida pra mim, sabe? De sim, apesar da dificuldade, de muita coisa demandar um esforço, porque eu acho que você o passar dos anos traz isso, às vezes traz uma preguiça mesmo, né? Normal, de você ficar num aprendizado que é mais fácil na sua mente, porque já foi, né? Aquele mundo que você cresceu, você ficar ali, aquilo tá mais facilmente acessível aqui dentro, né? Em vez de aprender coisas novas, que requer um esforço, né? Entender como é que o negócio funciona, entender que, poxa vida, sei lá, 20 anos atrás, política aqui no Brasil era PT e PSDB, entendeu? Era direita e esquerda de um jeito que já não é hoje, que as redes sociais mudaram o jogo, né? Que hoje tá tudo mais extremo. Então, assim, pra só citar só um exemplo, tudo mudou. Então se você fica sentado, fica, ai meu Deus, tudo mudou e tal, que mundo horrível e tal, obviamente eu tenho, né, meus 5 minutos, mas se você fica preso nisso, sua vida fica menos vida, né? E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você abre mão, quer saber, eu cansei, não vou mais acompanhar, as coisas estão muito chatas, estão muito difíceis, é tudo muita mudança, né, o pessoal tá meio louco, chega pra lá. Se você cai nisso, é complicado, porque na hora que você toma essa decisão, ainda tá fresco pra você esse mundo. Ainda que você não o compreenda, tá fresco. Só que o tempo vai passando e aí você vai se distanciando desse dia em que você resolveu não acompanhar mais. E aí tem uma hora que fica muito difícil recuperar isso. Um exemplo que eu dou é com a minha carteira de motorista, minha carta de motorista. Porque em 2018 eu vendi meu carro. E aí eu falei, não preciso de carro. Tô pegando muito Uber, né, muito metrô e tal, não preciso de carro. E eu nem percebi que em 2018 mesmo, no ano que eu vendi meu carro, minha carteira venceu. E aí não fez diferença pra mim. Eu nem vi, na verdade. Aí em 2019, eu acho que eu até percebi, falei, nossa, minha carteira venceu, mas eu
pretendia comprar carro e tudo bem, porque carteira tinha vencido. E aí em 2020 chegou a pandemia, eu queria alugar um carro pra dar um tempo da minha casa, meu apartamento ir pra um lugar com mais verde e tal. Não pude porque a carteira estava vencida. Aí em 2021, falei, nem precisa mais, porque agora as coisas estão voltando, eu já tinha vacinado e tal, não preciso mais da carteira. Enfim, chegou uma hora que eu não era mais uma motorista. E eu fiquei muito impressionada, porque eu tinha sido motorista por 20 anos, né? 18, 28, mais ou menos, 20 anos. E eu tinha sido motorista. E era parte da minha identidade ser motorista. E aí depois, quando eu falei, não, eu não vou renovar minha carteira, ou nem tô precisando, vendi meu carro, nem tô precisando, ainda tava muito fresco, eu como motorista, a minha identidade como motorista. Porém, quase 5 anos depois, o que eu percebi é que a minha identidade de motorista estava enevoada. E aí ficou quase impossível. Eu também sou uma pessoa intensa, né? Mas foi ficando muito difícil eu me lembrar da eu motorista. E aí chegou uma hora que eu falei, não, mas peraí, então é isso que eu quero? Então eu não sou mais uma motorista? E aí eu renovei minha carteira, faltando 2 meses para dar 5 anos sem carteira, e com 5 anos eu teria que fazer de novo a aula de habilitação. E aí eu renovei minha carteira e agora eu dirijo praticamente todos os dias, que a gente se mudou pro interior e aí eu levo o Vicente à escola, aí volto, eu vou ao supermercado, tudo eu acabo fazendo de carro. Aqui é a cidade interior, mas tipo toda espalhada, tem rodovia e tal. E eu faço muita coisa em outras cidades. Então, resumindo, eu tenho que pegar estrada, sabe? Vou pra São Paulo, pego estrada e tal. E aí me deu uma alegria renovar minha carteira. E aí eu falei que engraçado, porque as habilidades a gente perde assim. Uma habilidade a gente perde assim. Uma habilidade que é natural um dia, no outro dia não é mais, às vezes por escolha nossa, mas uma escolha mal calibrada, porque a gente não percebeu que aquilo a gente realmente podia perder, né? A gente deu como certo, o que não é certo. Então, levando para esse assunto de hoje, se a gente resolve se desconectar, às vezes não é uma decisão assim, você olha no espelho e fala, vou me desconectar, mas você vai acontecer, vai deixando, né? A coisa vai acontecer. Chega uma hora que aí fica demais, fica coisa demais na cabeça, fica muita coisa. E aí é triste, porque aí tá todo mundo, você sente que as pessoas estão integradas e pode te dar uma sensação de não estar integrado. Bom, eu sou suspeita pra falar, porque eu sempre sou essa pessoa que não se sente tão integrada, assim, eu já falei pra vocês, né, que eu fico sempre com uma sensação de ser meio outsider, que eu acho interessante, né, eu nunca fico inteira nas coisas no sentido de me identificar totalmente com uma coisa, né, e eu acho que isso dá um espaço interessante para acessar a minha singularidade, e tudo bem. Agora, ficar totalmente ou ficar muito desintegrada, é claro que é um problema, né? É claro que é um problema. E inclusive, se você é uma pessoa que trabalha, isso atrapalha. Seu trabalho pode atrapalhar. Não, mas meu trabalho não tem problema. Mas daqui a 10 anos, será que você vai estar com o seu trabalho de hoje? Será que você não vai ter que mudar de trabalho? E no seu novo trabalho isso não vai ser um problema? Então, assim, é complicado. É complicado. Eu acho que uma decisão complicada, seja ela, assim, feita, né, certinho, eu decidi deixar pra trás, ou seja, uma decisão mais passiva, né, você foi tomando, né, sem perceber, percebendo sem perceber, sabe, se enganando um pouquinho, assim. Ufa! É isso, gente, essa discussão que eu queria trazer aqui pra vocês hoje, o desafio que é a gente viver num mundo tão diferente daquele mundo lá atrás, onde nós crescemos, é um desafio, assim, que requer, se a gente topa esse desafio, qual que é o jogo de videogame que tem isso? Essa é a sua missão, se você decidir aceitá-la, né, uma coisa assim, é um desafio que vai requerer disposição, né, disposição, como tudo na vida, né, é disposição de vida, né, uma vontade de vida, né, é uma vontade de vida, e no meu caso, essa vontade de vida, ela sempre vem acompanhada de muitas pausas, beleza, eu tenho vontade de vida, eu vou fazer as coisas e tal, não sei o quê, mas me dá meu chazinho, me dá minha leitura, né, nossa, a importância da leitura, pra mim, tem gente que fala, Lili, como é que eu faço pra ler, me concentrar pra ler nos dias de hoje e tal. Gente, se eu não leio, eu não sou ninguém. Se eu não preservo, né? Preservar pra mim o momento da leitura, do chá, do cafezinho e sentar e colocar o celular longe de mim e o despertador pra tocar, né? Pra marcar aquele tempo, assim, porque o despertador me ajuda, porque aí eu fico lendo e aí eu fico totalmente tranquila, porque eu não fico com medo de perder um compromisso, porque vai tocar o despertador. Então, se eu não fizer isso, cara, vira um caos. Essa é só uma das coisas que eu preciso fazer. Que eu gosto de fazer, que eu faço questão de fazer pra, sabe? Ficar, tipo, mais ou menos tranquila. Mais ou menos, porque é nunca inteiro, né? Tranquilidade é sempre mais ou menos, ainda mais nos dias de hoje. Ela é efêmera, aproveite, né? Quando você tá tranquilo. Se você não tá tranquilo, nunca é um problema. Mas, enfim, ter momentos de tranquilidade. Nossa, ter momentos de tranquilidade todos os dias. Não precisa estar com o estado de espírito tranquilo o dia inteiro, né?
Tem dia que é até mais duradouro, mas tem dia que são faíscas, assim, são lampejos, são momentos. Eu tendo momentos de tranquilidade todos os dias, nossa, tá maravilhoso, maravilhoso. Ficamos dias sem tranquilidade também, né? Tudo bem, aí compensa depois. Enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí como é pra vocês. Até a próxima.